Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Estamos aqui em mais um culto para a honra e glória do Senhor e hoje nós temos a oportunidade de estarmos cultuando junto com um grupo de louvor da Catedral Internacional Matriz, né? Me alegro, estamos honrados de poder estar recebendo eles e nessa hora vamos estar orando e depois estaremos louvando ao Senhor. Feche os teus olhos. Pai, te louvamos e te agradecemos por este culto. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor e cuidado sobre nós, sobre nossa família. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Visita, ó Pai, cada lar representado, cada família, cada um, ó Deus, que está, Senhor, conosco, ó Pai, conectados, participando, Senhor, deste culto. Que o Senhor possa estar entrando, Senhor, e visitando o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Oi, gente, nossa família amada, igreja querida aí de Gu, nós estamos muito felizes de poder participar com vocês desse culto tão maravilhoso, tão poderoso na presença do nosso Deus. Nós ainda estamos online, mas eu creio que boas notícias estão vindo por aí. Logo, logo nós estaremos num culto presencial, um culto maravilhoso, poderoso, onde a gente vai poder se abraçar, receber um afago. Um beijo para vocês, Pastor Fábio, Pastora Patrícia, Sidão, galera toda aí. É uma honra poder estar aqui nesse culto participando com vocês. E agora também vocês vão receber aí os nossos ministros aqui da Matriz, né? Então recebam eles com muito carinho. Abra o seu coração para que cada canção que for cantada seja de adoração ao nome de Jesus, junto à sua família, junto aos seus filhos, junto a todos aí na sua casa, e vamos levantar o nome de Jesus o mais alto. Vamos adorar a Ele, porque Ele é real e Ele está presente no nosso meio. Então, nossa igreja linda aí, Gu, que Deus abençoe vocês, beijão, e vamos adorar a Jesus. Levante do seu lugar, sabe? Erga suas mãos aos céus, não seja apenas um participante, um ouvinte, sabe? Um espectador nesse culto, mas participe. Entra nos comentários, coloque alguma coisa que Deus está falando ao seu coração e vamos adorar a Jesus com o melhor que nós temos. Beijo no coração de todos vocês, estamos com saudades e até a próxima. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, 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 oh. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, 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 oh. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limite,
força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Crente, Jesus. Crente, Jesus. Oh, yeah. Aleluia. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, Deus, de nada tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Declare nessa noite, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, De nada. de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Declara a Ele, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Ele é Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Ele é Jeová.
Jeová Shalom. Aleluia. Amém. E agora vamos para a palavra do Senhor. Nós estamos no 5º dia da nossa pregação, mensagem série Deus na Dor, né? E hoje nós estaremos falando sobre Deus na perda. Deus nas perdas. Nós pudemos ver na primeira pregação aonde está Deus e aprendemos que Deus está conosco. Tivemos a confirmação na sua palavra. Deus está conosco em tempos de dores. Nós vimos também Deus na ansiedade, Deus na depressão, Deus no medo. Em cada uma dessas situações, a forma como Deus age, né, o proveito que nós tiramos de cada situação dessa. E aprendemos que Deus, Ele não vai nos poupar das dores, mas Ele estará conosco no momento de dor. E hoje nós estaremos falando especificamente sobre perdas. Quero contar uma história para vocês. Uma história de Eugene Peterson. Ele trabalhava numa junta de pastores em Nova York e nesse lugar tinha um cleaner, né, uma pessoa trabalhando, limpando esse lugar e passava parte do seu dia ali. Porém ele tinha um semblante muito fechado, uma pessoa bem fechada. Né, e o Eugene resolveu conversar com ele, né, viu que o nome dele era Willie, e ali conversando, chamou ele para tomar um café, descobriu que ele era alemão, né, vinha da Alemanha, estava ali nos Estados Unidos refugiado e asilado, né, e ele, ao conversar, pôde descobrir que ele tinha sofrido muitas tragédias, muitas perdas, perdeu até a crença, a fé, né? E assim, uma vida muito triste. E ele conversando, né? Ele fala pro Eugene que ele, né? Você é um pastor, tudo. Acabou descobrindo que ele inclusive pintava quadros. E conversando com ele, ele falou: olha, eu vou fazer um quadro de você. Você é um pastor, tudo, quero te presentear, vou pintar, né, você num quadro, porém eu não vou te mostrar até que eu tenha terminado. E ali ele começou a pintura. Depois a esposa do Eugene acabou vendo e falou: meu Deus, que semblante horrível, né, esse não é o meu marido. E ele ficou aborrecido, ficou chateado, né, por saber, por ter descoberto. O plano dele era mostrar somente no final, mas ele acabou mostrando, né, até para o pastor Eugene o quadro. E ele viu que realmente o quadro estava com um semblante horrível, né, uma pessoa amargurada. E ele pergunta, né, pro Willie, né, o que é isso? O porquê disso, né? Por que você está me pintando dessa maneira? E ele pega e ele fala, né, que ele estava pintando ele como ele ficaria se não tivesse Deus, né? Se ele passasse por tantas situações difíceis, porque esse alemão, esse cleaner, ele havia passado por uma situação muito difícil e ele estava, no semblante dele estava, né, estampado uma figura de uma pessoa sem Deus. E ele dizendo para o pastor Eugene que, né, para que ele mantivesse a fé, para que ele não ficasse daquela forma, né? Então foi feito um quadro de como seria a vida dele sem Deus. E isso para nós traz uma reflexão, né? Se hoje pintassem os nossos rostos, né, como é que seria? O que sairia dessa pintura? E nós aprendemos que nós precisamos refletir, né, o rosto de Cristo. Eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 22, do 15 ao 21. Diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus.
conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário e lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse texto aqui mostra várias passagens de muita hipocrisia, e Jesus, inclusive, chamando eles de hipócritas. E aqui nessa situação, os fariseus, eles queriam enredar Jesus, eles queriam colocar Jesus à prova e perguntaram, é certo pagar imposto? E Jesus, ele responde a essa pergunta de uma forma muito sábia, fazendo uma outra pergunta. Ele pega a moeda e ele diz: nessa moeda está encravado o rosto de alguém. De que rosto que está encravado aqui? E eles respondem: é o rosto de César. Então Jesus, ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agora, nós sabemos que aquela moeda era de César e precisava ser entregue para César. Agora, o que é de Deus? O que precisa ser dado, a Deus? O que precisa ser dado a Deus? Dai a Deus o que é de Deus. E se nós analisarmos esse texto, juntamente com a palavra, com o título da mensagem aqui nessa noite, com essa história que eu contei para vocês, nós aprendemos de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós aprendemos de que o nosso objetivo nessa vida é nós estarmos adorando a Deus, nós estarmos refletindo, Cristo em nossas vidas. Agora, se nós pertencemos a Deus, que rosto que está encravado, assim como o rosto de César estava encravado naquela moeda, que rosto ele está encravado em nossas vidas? Em nós que pertencemos a Deus. Dá a Deus o que é de Deus. E nós precisamos atentar para isso, porque a palavra, ela garante para nós de que nesse mundo nós teríamos aflições, neste mundo nós estaríamos passando por situações. Por isso que na palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade ela pode chegar à nossa porta. Por isso que o salmista ele estava dizendo: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque nós podemos passar por situações de depressão, situações difíceis. Sabe, o Senhor ele precisou dizer: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, porque teria dias em que nós estaríamos perguntando: aonde está Deus? As palavras que o Senhor tem passado, tem colocado na sua palavra, aqui na Bíblia, é para estar nos lembrando, nos ensinando, nos exortando aquilo que nós precisamos fazer. E nessa palavra aqui nós vemos o Senhor dizendo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós vamos ler um outro texto para nós estarmos entendendo. As perdas, elas têm um objetivo. O objetivo de refletir para fora, de colocar para fora o que está dentro do nosso coração. Para isso que nós muitas vezes passamos por esse sentimento. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná,
que vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se rasgaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Olha que interessante. Jesus, ele quando estava sendo tentado pelo diabo, ele usou esse texto, né, um desses versículos, e nós vamos falar um pouco sobre ele, sabe? Aqui diz assim, o Senhor começa dando uma instrução para eles, para que eles pudessem estar obedecendo. Diz assim: tenham cuidado de obedecer à lei que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam. E o Senhor continua dando orientação: multipliquem, tomem posse da terra que o Senhor prometeu com seus juramentos aos teus antepassados. Agora ele diz: lembrem do quê? De como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Aqui o Senhor está dizendo, para estar trazendo à memória uma situação difícil que eles passaram lá atrás, uma situação de perda, para humilhá-los. Olha só, o Senhor conduziu ao deserto, o Senhor guiou, o Senhor, né, conduziu aquele povo no caminho do deserto. O que ele fez? Ele humilhou, ele colocou à prova. Para quê? A fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. O propósito de tudo que eles passaram, dessa humilhação, dessa prova, foi conhecer o que estava no coração. E quando nós passamos por situações de perdas, nós temos situações, quer sejam perdas reparáveis ou perdas definitivas, né? Situações essas nós estaremos, infelizmente, passando. O que seriam situações reparáveis? Seriam situações onde se perde um bem, se perde um bem material, logo já se pensa, né, nesse tipo de perda. Um casamento que seja restaurado, enfim, né, alguma situação que tenha chance de estar voltando. Agora também existem as perdas permanentes, né, definitivas, como uma perda de um ente querido, né, através da morte, infelizmente. Todos nós sabemos que estaremos experimentando, né, passando pela morte, se Jesus não vier primeiro, se não formos arrebatados primeiro, mas nós não estamos preparados para esse tipo de perda ainda. E quer seja esses tipos de perda, nós precisamos entender de que o Senhor, no momento da perda, Ele está sondando o nosso coração para que nós possamos estar aflorando aquilo que está dentro do nosso coração. Aqui diz, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, né, que nem eles nem os antepassados haviam conhecido, para mostrar de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, né, que procede da boca do Senhor. E o Senhor pode estar com eles nesse tempo, né? O processo, né, esse processo de dor, ele é necessário para que nós possamos estar sendo trabalhado dentro de nós e nós estamos mudando, né, de um nível. Quando nós entramos em perdas, nós precisamos entender de que o Senhor, Ele é a nossa provisão. O Senhor é a provisão. Olha só, o Senhor conduziu eles para essa situação. O Senhor levou eles nessa situação de deserto, passou por esse processo, passou por humilhação, passou por fome, por perdas, né? Mas a palavra fala que depois os sustentou com o maná. Eles estavam no deserto, eles estavam numa situação, né, desfavorável. Eles precisavam, esse processo que eles estavam passando, né, de sair do Egito, de passar por
por aquele processo, é para estar colocando eles no caminho, para estarem colocando eles no propósito. E qual era o propósito? De estar dando a terra prometida. E esse processo ele foi demorado por conta do coração do povo. Esse processo foi para mostrar o que estava no coração. E infelizmente o que estava no coração não estava de acordo para eles estarem vivendo o propósito de Deus. Aleluia! Nós podemos também analisar em outro texto, uma outra história, em 2 Reis 4, do 1 a 7, nós vamos ver aquela passagem de Eliseu, né, e a viúva com a vasilha de azeite. Ela chega até Eliseu e fala, né, o meu marido morreu e eu não tenho... Vem os credores, querem levar os meus filhos e eu não tenho nada. E aí o Eliseu pergunta, né, como é que eu posso te ajudar, o que você tem em casa? Ela falou que tinha apenas uma botija, né, uma vasilha de azeite. E Eliseu manda pegar as vasilhas com os vizinhos e está pegando muitas e depois está derramando, né, pegar emprestada várias, depois está derramando, fechar a porta, derramar aquele azeite em cada vasilha e separando as que foi enchendo. E ali, diante dessa situação, nós vemos que o Senhor pôde estar agindo naquela família, né, na vida daquela viúva, e pôde estar trazendo a provisão para ela. Ela passou por uma situação de perda e ali havia uma dívida. Nessa dívida havia uma ameaça, tinha uma situação que podia ficar pior, ainda perder os filhos, mas o Senhor foi a provisão para aquela família. Nos momentos de perdas, você precisa entender de que o Senhor está com você. Nós não podemos olhar para a situação com os nossos olhos físicos, mas nós precisamos entender de que a palavra do Senhor, ela é fiel. O Senhor é fiel, a sua palavra é verdadeira. Se você está passando por situação de perda, saiba que o Senhor está com você. Assim como ele esteve com os outros. Quando o Senhor ele estava dando a palavra aqui em Deuteronômios, ele estava falando, lembrem-se. Ou seja, aquele povo já estava numa outra situação. Mas o Senhor estava falando, mantenha, fique firme, fique no caminho. Lembrem-se do que aconteceu, que o Senhor os conduziu, mas o Senhor foi fiel. Assim, e quando nós lembramos, nós precisamos entender de que se Ele foi naquele tempo, Ele será nos dias de hoje. E se você começar a olhar para a sua vida, de repente você que está me ouvindo agora já passou por situações de perda e está vivendo talvez uma outra situação, lembre-se do que o Senhor fez no passado por você. E o Senhor, Ele é fiel, assim como Ele foi no passado, Ele é nos dias de hoje, Ele será eternamente. A palavra, o Senhor, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso nós estamos falando em perdas reparáveis e até mesmo nas perdas definitivas. O Senhor está conosco, Ele é a nossa provisão, mas o Senhor também é o nosso consolo, Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso consolo, né? E em situações, seja de morte, né? de um chegado, de um ente querido, e hoje nós estamos vivendo essa pandemia, e o que tem passado de pessoas, né, que infelizmente foram vítimas desse vírus, e é difícil, é um tempo difícil, mas o Senhor, Ele está conosco para nos consolar, e Ele enviou o Espírito Santo. Tem pessoas que buscam esse consolo em outras coisas, mas nós precisamos entender de que somente o Senhor, somente o Espírito Santo tem condição de estar nos consolando, de estar trabalhando de forma eficaz nas nossas almas. Nós vemos na vida de Jó, o que Jó passou, né, no início do texto, se nós olharmos a partir do capítulo 1, a partir do versículo 18, ali mostra as perdas que ele estava vivendo.
E ainda diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou Deus de coisa alguma. Agora você imagina a dor desse homem. Você que é pai, você que é mãe, perdeu um filho e Jó perdeu todos. Todos estavam naquela casa, todos estavam celebrando e Jó perdeu todos de uma vez. Imagina a dor daquele homem. Eu imagino que ele gritou, que ele chorou, né? Mas raspou a cabeça ali, se humilhou, como eles faziam, né, para demonstrar essa dor. Mas ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que situação. Só o Espírito Santo para trazer consolo. Só Deus para trazer consolo. Mas nós vemos ao longo dessa passagem tudo que ele perdeu. Né? Depois teve outros filhos, a restituição que o Senhor pôde estar trazendo na vida de Jó. Né? E no final Jó ainda fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar contigo. Ou seja, esse tempo de perda, esse tempo de dor, esse tempo de angústia que ele passou, serviu para estar trazendo um enriquecimento na vida de Jó. No futuro, sabe? Nós vemos, ele foi elevado de nível, porque no momento da perda, o Senhor, ele é a nossa provisão. No momento da perda, o Senhor, ele é o nosso consolo. E no momento da perda, o Senhor também é a nossa esperança. Olha só, 2 Coríntios 4, do 16 ao 18 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que nós estamos passando, nos desgastando, dentro de nós está sendo renovado dia após dia. Porque aquilo que a gente passa, e aqui Paulo ainda diz, esses sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que tudo. Ou seja, aquilo que está sendo produzido é muito maior do que o sofrimento que nós estamos tendo. Assim, nós não fixamos os nossos olhos naquilo que nós vemos, na situação que nós estamos passando, mas naquilo que nós não podemos ver, porque o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê, ela é eterna. E para concluir, em Romanos 8, 28, fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que maravilhoso, tudo que se passa tem um propósito, sabe? É essa esperança. Nós precisamos entender de que o Senhor, ele é a nossa esperança. Nós passando pela situação, nós sabemos que vai estar sendo revelado o que está no nosso coração, vai sendo trabalhado. E não revelado no sentido de acusação, mas para nós estarmos sendo tratados. Sabe, o povo no deserto poderia ficar meses, mas ficaram anos até que eles pudessem ser tratados, para que eles pudessem estar chegando ao cumprimento do propósito.
E isso se cumpre na vida do Senhor Jesus Cristo. Sabe, nas nossas vidas não é diferente. As situações, elas passam, elas acontecem para ser revelado. Agora, a pergunta que fica para nós nessa noite é: se fosse pintado um quadro, que rosto estaria encravado ali? Porque se for o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo, as situações das perdas, elas estarão apenas revelando o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. As pessoas lá fora, elas não estão interessadas com amor às minhas palavras, nas pregações. Elas não olham, não querem ver a pregação, a mensagem que é pregada, mas ela quer ver o testemunho que é passado através das nossas vidas. Isso fala muito mais forte do que palavras, sabe? Então a nossa vida, ela precisa falar mais alto do que aquilo que está saindo da nossa boca. E nós já sabemos que, da mesma forma que a palavra diz que nós somos mais que vencedores, agora, para nós atentarmos, para nós sermos vencedores numa batalha, nós precisamos entrar nela. Então não adianta eu querer falar que eu sou um vencedor e achar que eu não vou viver momentos de batalha. E momentos inclusive de perda. Sabe, nós precisamos estar atentos para isso, preparados para isso, para que nós não venhamos lá na frente, de repente, por uma expectativa que não existe, muitas vezes acabar se decepcionando, porque o Senhor garante de que nesse mundo nós teríamos aflições, nesse mundo nós passaríamos por problemas, inclusive perdas, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque nós temos o Senhor que nos provê, o Senhor que nos consola e o Senhor que nos traz esperança. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, que você possa estar atento, sabe, com seu coração aberto. E você que está passando por um momento de perda, saiba que nessa noite o Senhor está com você. E Ele vai te colocar num nível maior. Isso está na sua palavra. Apenas fique firme, não desista, fique firme. E entregue as coisas nas mãos do Senhor, para que Ele possa estar conduzindo todas as coisas. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Te louvo e te agradeço, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Ó Senhor, mesmo em tempos de perda, em tempos de crise, em tempos, Senhor, de dificuldades, o Senhor está conosco. Pai, assim como Paulo pôde estar dizendo que talvez, que eles não estariam desanimados, porque exteriormente eles estão desgastados, mas interiormente estão sendo renovados dia após dia. Senhor, a situação pode estar diversa, mas nós estamos sendo renovados porque o Senhor está conosco e nós nos apegamos a essa esperança, Pai, de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em tempos de perdas, o Senhor está conosco. Visita, ó Pai, a cada família, cada vida, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra e precisava ouvir ela. Que o Senhor possa estar trazendo consolo, que o Senhor possa estar trazendo a provisão, que o Senhor possa estar, Senhor, abrindo os olhos da fé, Senhor, os olhos espirituais, para estar vendo, Senhor Jesus, tendo, Senhor, a esperança, ó Pai, Senhor Jesus, de que as coisas elas estão sendo feitas de acordo com a Tua vontade, Pai, porque sabemos que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que hão de herdar a salvação, daqueles que amam e que foram chamados de acordo com o Seu propósito. Senhor, abençoa e visita, Senhor, cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? E agora vamos para o momento de dízimos e oferta, adorando ao Senhor, com o que o Senhor nos deu, com os primeiros frutos, das nossas rendas, sabendo de que o Senhor estaria abençoando os nossos celeiros, estaria transbordando de vinho os nossos lagares, ou seja, o Senhor estaria nos abençoando com uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Minha gratidão a todos vocês que têm sido fiéis nesse tempo, e sabendo de que nós estamos
semeando em terra fértil e levando a palavra do Senhor para aqueles, né, para todos aqueles que precisam. Senhor, eu oro, Senhor, por esse momento, te louvo e te agradeço. Aqui está, Senhor, os nossos dízimos, Senhor, aqui está, Senhor, as nossas ofertas, sendo lançadas, Senhor, diante de Ti, com um coração grato, Senhor, com um sentimento de gratidão pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que o Senhor ainda irá fazer, em nome de Jesus. Amém. Aparece na tela a forma que você pode estar fazendo a sua contribuição. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu... Amém? Estamos chegando à finalização de mais um culto. Durante a semana nós temos os pequenos grupos. Se você não faz parte de um, entre em contato conosco e nós estaremos te redirecionando, né, para um PG. No momento ainda está online, mas logo estaremos de forma presencial. Próximo sábado também, às 6 horas da tarde, nós estaremos aqui nessa plataforma, pelo Facebook, pelo YouTube, transmitindo a palavra do Senhor e juntos conectados, né, cultuando, adorando, louvando ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos nós. Amém. Está finalizado em nome de Jesus.